Eu quero falar desses 3 filhos e a cada filho que eu vou falar é um crescimento. E o primeiro filho, que engloba todos os filhos de Deus, e muitas vezes nós, como pastores, como irmãos dos nossos irmãos, a gente não tem esse entendimento. E a gente até fala aquilo que é antibíblico, sobre alguém que às vezes está na prática de um pecado, ou está lá um vacilão, é alguém que está errando em alguma área, e a gente pensa que esse irmão, ele não é filho, porque dá a entender que nós nos reconciliamos com o Pai. Não, nós cremos numa obra de um Cristo que nos reconciliou. A reconciliação não é algo que você fez, não é mérito seu. A Bíblia é clara para nós em Efésios 2:8, que nós somos salvos pela graça, e não coloque preço nisso, porque senão não é graça. Se eu compro um carro por $1, €1, eu paguei. A graça, ela é de graça, não tem preço. E nós, como filhos, o primeiro tipo de filho que eu quero falar, e que a gente precisa ter isso muito claro, bem latente no nosso espírito, é que nós somos filhos amados. Bate a mão no teu peito e fala assim: eu sou amado de Deus. Pastor, eu erro tanto. Bate no peito mais ainda e fala: eu sou mais amado ainda. Querido, nenhum de nós é amado condicionalmente. Então não é porque você erra muito ou pouco que você é amado mais ou menos, ao ponto de Paulo dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É claro que ele está falando para o perdido, mas muitas vezes nós somos os que mais nos condenamos. E é interessante isso, que a vida nossa hoje no tempo da graça é pela fé. E quando você não tem a convicção que você é um filho amado, porque você erra, você tem dúvida quando ora. Você não crê que de fato esse ano vai ser poderoso na sua vida, porque você sabe dos seus erros, suas falhas, todos nós falhamos. Mas independente do seu erro, do meu erro, eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, eu estou falando que a Bíblia diz sobre nós: o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado. E Deus está com um problema resolvido entre nós, é o problema do amor dele, ou melhor, de qualquer ódio que ele tivesse. Ele decidiu nos amar, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então eu e você, nós somos amados dele. Lá em Romanos, no capítulo 8, se puder colocar esse texto, acho que eu coloquei ele ali, Romanos 8, a partir do 31, Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará se foi Cristo quem morreu? E aí ele começa a dizer que nada pode nos separar do amor dele. Muitas coisas nos separam do amor nosso por ele, mas nada pode nos separar do amor dele por nós. Ele nos amou, ele resolveu nos amar, e Cristo já morreu, não tem como mais voltar atrás. Nós somos amados dele. Deus veio antes de nós. O nosso Deus é um Deus de antes, ainda que a gente trata ele como Deus de depois. Eu pago o preço, eu faço, eu oro, eu busco, e Deus dá. Não, Deus já te deu como filho. Ele te ama incondicionalmente, ele me ama incondicionalmente. Incondicionalmente, não há condição, ele decidiu nos amar. Coloquei algumas coisas aqui. Todos os filhos são amados, e não há acepção de pessoas. Ele decidiu nos amar. Toda vez que você for orar, ter um tempo com Deus, entenda que você está tendo tempo com um Pai que te ama, e que não importa o seu pecado, ele te ama. Ah, mas o seu pecado tem consequências? Claro que tem, a gente já sabe que tem. Atrapalha a nossa comunhão com Deus. Pecado, se Deus cruzar os braços, o diabo também, o pecado por si só mata a gente, é destruidor. Então eu não preciso ficar falando de pecado aqui, mas nós precisamos ter essa consciência que mesmo assim, quando nós falhamos, é um acidente na nossa vida, ele continua nos amando, e todos os dias do ano ele vai te amar. E se você está vivo até hoje, é porque ele te ama, ele cuidou de você. A nossa vida está totalmente nos cuidados dele, debaixo do amor dele, de um amor incondicional, de um amor que foi justificado através de Cristo na cruz por nós. Não é obra sua, não é obra minha, é obra de Cristo. Ele nos reconciliou com um Pai que nos ama de forma incondicional. Então todos nós como filhos, a gente sabe, a gente convive com os nossos irmãos, e às vezes o pouco tempo que a gente convive nessa reunião de igreja, a gente vê que tem um mais cabeçudo, menos cabeçudo. Tem um que erra mais, outro que erra menos, e a gente às vezes fica pensando assim: acho que Deus me ama mais do que ele. Não, Deus ama ele também.
Todos nós estamos em igualdade quanto ao amor de Deus. E a gente não pode ter essa crise. Pedro tinha essa crise, ele pensava que era o amor dele a Jesus. E no momento crucial, o momento da cruz, ele nega Jesus. Mas João já cria num amor diferente. João cria no amor de Jesus por ele. E no momento da cruz ele estava no pé dela. Então não creia no seu amor por ele que você falha, mas creia no amor dele por você que jamais vai falhar. Toda vez que você for orar, que você for estar com Deus, que você for tirar o seu tempo com Deus, vá com fé, vá com convicção plena. Não deixe que o diabo coloque qualquer dúvida, qualquer tipo de acusação. Acredite, você tem um pai que te ama. E ele te chama para um ambiente de intimidade. E é nesse ambiente de intimidade que você se expõe, que você chora, que você grita, que você pula, que você desabafa, e ele está ali te socorrendo, porque ele é bom. Ele é bom. Quando Moisés falou, mostra-me a tua glória, ele disse assim, eu vou te mostrar a minha bondade. A glória dele é a bondade dele. Ele é amor. E ele te ama e me ama. Não deixe o diabo colocar acusação na sua mente. Porque se você colocar condição para Deus chamar em relação à sua santificação, você nunca vai crer no amor de Deus, porque você erra todo dia. Eu erro todo dia, ou pouco ou muito, ou grande ou pequeno. A gente peca, infelizmente. Nunca condicione o amor de Deus às suas ações, porque senão nós nunca vamos crer num Pai de amor. Mas condicione o amor de Deus à obra consumada da cruz. Ele decidiu te amar na cruz. Nós fomos reconciliados por Ele na cruz, e Ele te ama. Pastor, eu erro tanto, Ele te ama. Ah, eu falho tanto, Ele te ama. Pastor, eu erro todo dia, Ele te ama. Pastor, tem um pecado na minha vida que eu não consegui tirar ainda. Ele te ama. Ele nos ama. Não é condicional, é graça, meu irmão. Não é meritocracia. Não é porque você merece. Tem gente que pensa que Deus te ama ele porque ele trabalha muito para o Senhor, ele prega muito, ele ganha alma, ele entrega dízimo, ele entrega oferta. Tudo isso é muito bom, mas ele não te ama, não é por causa disso. Ele te ama porque Cristo morreu. Porque quando ele olha para você, ele não consegue olhar para você sem antes olhar para Cristo. Nós estamos dentro de Cristo. Então quando ele vê a gente, ele viu o primeiro Cristo. É como alguém olhar lá de cima de helicóptero para esse prédio. Ele pode ver o prédio, mas espiritualmente falando, mas nós também estamos sendo vistos, porque estamos dentro. Não há como Deus olhar para nós sem antes olhar para Cristo. Por isso que nele vivemos, nos movemos e existimos, porque tudo é para Ele, tudo vem dEle. E é tudo por causa da graça dEle. Não é meritocracia, é graça. Então resolva essa questão dentro de você. Creia piamente no amor dEle por você, no amor incondicional. Então esse é o primeiro tipo de filho, que todos nós somos iguais como filhos. Todos nós somos amados. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe disso. Às vezes a gente tem filhos diferentes um do outro, mas o amor de um pai, o amor de uma mãe, e olha que é um amor limitado, é por todos os filhos. Ele ama todos. Mas agora nesse segundo tipo de filhos, eu começo agora a separar um do outro, porque depois que nós somos filhos amados, existe agora entre os filhos amados, que todos nós somos, os filhos que dão prazer e os filhos que não dão prazer. E talvez é aí que começa a questão. Mas não é por isso que Deus vai deixar de te amar. Mas há filhos que quando não compreende esse amor, ele não passa para essa segunda etapa. Porque às vezes a gente pensa que a gente vai amar a Deus quando nós fomos colocados debaixo de regra, de julgo. Você tem que me amar como aquele desenho dos dinossauros. Não. O amor não é tem. Nós não somos daqueles da família do não posso, nós somos da família do não quero. Não é por pressão, é por amor. Eu jamais vou compreender o amor dele. Ou melhor, vou repetir, vou mudar. Eu jamais vou amá-lo se não entender o amor dele. Por isso que João diz assim na sua primeira carta: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu só vou passar para essa segunda etapa de filho, que é o filho que dá prazer, quando eu resolver essa questão que eu sou amado dele. Então não é por força que você é santo. Não é por força que você obedece, não é por força que você investe na obra de Deus, não é por força que você ganha vidas, não é por força, é por amor. E quem não faz por amor cansa, irmãos.
Tudo que você não faz por amor, você cansa, até no casamento. Por que tem gente cansada de ser crente? Porque por força, julgo, peso, religião. Não, eu tenho que ser santo, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que pagar preço, eu tenho que buscar, Então eu fico com um peso muito pesado, e daqui a pouquinho eu me canso, porque tudo aquilo que está pesado dos meus ombros, eu vou me cansar. Agora, amor não cansa. Quando você entende que você está aqui por amor, que você entrega o seu dízimo por amor, você entrega a sua oferta por amor, você louva por amor, você deixa a cama quentinha para estar aqui, porque você ama Deus. Eu amo tanto Deus. Quem aqui já namorou na adolescência sabe o que eu estou falando? O que a gente não fazia por amor? E que era aquela paixãozinha. Quando eu entendo essa graça, quando eu entendo esse esbanjar do amor do céu pela minha vida, é aí que eu sou constrangido. E eu passo a amá-lo, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que esse amor nos constrange. E a partir do momento que eu entendo esse amor, que eu resolvo essa questão de identidade, que eu sou filho amado de um pai, então fica mais fácil eu agora amá-lo. E quando eu o amo, eu o agrado. Então esse segundo tipo de filho é o filho que agrada a Deus. Enquanto você não entender, irmãos, enquanto você não entender o amor de Deus por você, no seu espírito, não como informação, mas como revelação, jamais você vai dar o amor que você poderia dar a Ele. E jamais você vai conseguir agradá-lo. Você o agrada na proporção do quanto você entende o quanto Ele te ama. Então há filhos que agradam, há filhos que não agradam. Há filhos que dão prazer e há filhos que não dão prazer. Quando Jesus ele foi apresentado ali no Rio Jordão, no momento do batismo, ouviu-se a voz, os irmãos lembram, que diz assim: este é meu filho amado. Só que tem uma segunda parte que fala assim: em quem eu sinto prazer. Deus quer que todos nós sejamos apresentados lá no nosso trabalho, na rua, na escola, onde a gente estiver, como um filho amado. Mas que essa frase continue, que ele diga assim: em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E aí é uma segunda parte. A partir do momento que eu tenho esse entendimento que eu sou amado, eu então começo a dar prazer a Deus. Há muitas pessoas que têm Jesus e passam a vida inteira na igreja, tendo Jesus apenas como Salvador. Mas há outras pessoas que subiram de nível. Elas não têm mais Jesus apenas como Salvador, ela tem Jesus como Senhor. Porque ter Jesus como Salvador é o que Ele faz por mim. Agora ter Jesus como Senhor é o que eu faço por Ele. Quem tem um Senhor não tem vontade própria, irmãos. Mas eu volto a dizer, não queira tê-lo como Senhor sem antes tê-lo como Salvador. E Ele não é Salvador apenas para te levar para o céu. A gente confunde salvação. Ele é Salvador em todas as áreas. Ele salva do Covid, Ele salva da crise financeira, Ele salva da miséria, Ele salva da doença. Ele é Salvador de tudo. Nós somos salvos em todas as áreas, irmãos. Porque o nosso Deus é completo, a cruz ela é completa, não faltou nada, foi uma obra suficiente. E aí então eu promovo Ele como meu Senhor. Eu costumo dizer que o amor de Deus é incondicional, mas o prazer não. O prazer é condicional. E aí que muita gente não passa no teste. São pessoas que estão na igreja, mas não dão prazer a Deus. Não tem compromisso com Deus. Não tem fidelidade, lealdade, responsabilidade. Eu costumo dizer que são as namoradinhas de Jesus, as ficantes de Jesus, as paquerinhas de Jesus, mas não chegam na estatura de noiva. A noiva pressupõe responsabilidade, lealdade, fidelidade, compromisso, abnegação, entrega. Muitos homens aqui, não precisa falar, principalmente se sua esposa estiver aqui, mas muitos homens aqui tiveram mais de uma namorada. Mas está casado com essa esposa, porque essa esposa agradou mais. Essa esposa chegou a noivado. As outras ficaram para trás. E aí começa a grande diferença entre os filhos amados. Filhos que agradam o pai e filhos que não agradam. E qual é a nossa missão? Agradar o pai. Tê-lo como Senhor.
Entrando no terceiro tipo de filho. Poderia falar mais desse filho, mas vamos deixar para outro momento. O terceiro tipo de filho é o filho maduro. Infelizmente tem muito filho, perdão, com amor, tá, irmãos? Mas tem muito filho menino. Menino é diferente de criança. A criança é criança e tem que ser criança, tá, Juninho? Tem que ser criança, senão tá errado. Agora tem muita gente adulto na estatura, biologicamente, mas menino. Tem muito crente de anos de crente, mas menino. Jesus nos fala sobre nascer de novo. E quando a gente pensa em nascer de novo, a gente precisa entender que a gente também precisa crescer de novo. Paulo chegou à conclusão em 1 Coríntios 13 que antes ele era menino, ele pensava como menino, ele agia como menino, mas chegou uma hora na vida dele que ele acabou com coisa de menino. E qual a diferença de um menino para um filho adulto? O menino dá trabalho, o filho adulto cuida, ele ajuda o pai. E às vezes a igreja de Deus não rompe mais, não alcança mais vidas, não cresce mais, porque ao invés de ter filhos maduros, tem meninos. E aí o pastor fica tendo mais trabalho com os meninos do que tendo uma equipe de maduros para ganhar aqueles que ainda nem filhos são. Então a proposta de Deus para nós é que a gente cresça. Sim, a gente começou como menino na fé, a gente começou como criança na fé. Cada um de nós teve o dia que nascemos de novo, mas é hora de crescer de novo. Por isso que Pedro fala: crescei sim na graça e no conhecimento. Cresça. Maturidade, Deus nos chama a maturidade. Jesus menino não subiu à cruz, mas Jesus maduro foi ao batismo e foi à cruz. E muitas vezes a gente pensa que o nosso lugar é no pé da cruz, buscando bênção, vitória, milagre, e a gente fica a vida inteira tentando salvar o que já está salvo. Quando na verdade a proposta de Deus é que não fiquemos mais no pé da cruz, porque no pé dela todas as nossas necessidades já foram supridas, porque nós somos filhos, e tudo já é nosso, não tem mais crise, você não será abençoado, Cristo morreu, você já é abençoado. Efésios 1:3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha o verbo, passado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, em quem? Em Cristo. Então você não é abençoado porque você é bom, você é abençoado porque Ele é bom. Você não é abençoado pela obra que você faz, você é abençoado porque você crê numa obra que Ele fez por você. Então está resolvido. O problema nosso é que Satanás, eu costumo dizer que Satanás ele não abre igreja, pastor, porque dá muito trabalho abrir igreja. Comprar som, olha o tempo que vocês ficaram passando som aqui, aquela loucura toda, e cadeiras, e toda essa estrutura, aluguel. Imagine Satanás querendo abrir igreja. E outra, ele tem que escrever lá, igreja de Satanás, porque ele é o pai da mentira, senão ia ser verdade, ele tem que falar, né? Por ele ser o pai da mentira, ele ia ter que colocar igreja de Satanás. Ele tinha que colocar a igreja de Satanás. E aí o que acontece? Ele não ia ter membro. Mas o que ele faz então? Se ele não pode abrir igreja, se não é o melhor caminho para ele, ele aproveita uma igreja aberta e começa muitas vezes a minar a igreja. E a gente fica vivendo muito mais como escravo do que como filho, irmãos. Um escravo que trabalha para depois receber. Filho não, filho recebe primeiro para depois trabalhar. Então nós já somos abençoados. Não há crise, irmãos. Agora, é claro que tudo isso é pela fé. Eu costumo dizer que a obra da cruz pagou tudo e ao mesmo tempo não pagou nada, porque ela pagou tudo só na vida daquele que crê. E quando eu chego a essa maturidade, eu entendo que o fim dessa jornada cristã, ou melhor, dessa jornada de crente, não é o pé da cruz. Eu não me torno um cristão no pé da cruz. Não, até o pé da cruz não. Eu me torno um cristão quando eu subo nela. Aí eu me torno Cristo. Porque, olha só isso aqui, irmãos. Eu sei que você pode escandalizar a princípio, mas eu vou explicar. Jesus, Ele não é o nosso Salvador.
empresário, né? Jesus, ele não é o nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador então, pastor? O nosso Salvador é Jesus Cristo. Se Jesus não virasse o Cristo, se Jesus não se tornasse o Cristo, nós não seríamos salvos, irmãos. As pessoas da época que foi atrás dele, creram nele, andaram com ele, ele em vida como homem, ele salvou um monte. Mas a salvação só chegou a nós porque ele subiu à cruz, e aí então ele se tornou Jesus o Cristo. Agora pense em nós. Por que muitas outras pessoas não são salvas então? Porque nós não nos tornamos o Cristo na vida delas. Nós não fomos chamados para encerrar nossa carreira da fé no pé da cruz. Nós fomos chamados para encerrar a carreira da fé em cima dela. Por isso que lá em Mateus 16, 24, o que Jesus diz? Ele falou para os discípulos. Ele falou assim: aquele que quiser me seguir, ele não está dizendo seguir no sentido de ir atrás, já estava com ele estava dizendo de ser igual. Ele está dizendo assim: aqueles que quiserem me seguir, negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome o quê? Tome o quê, irmãos? A sua cruz. Então, quando eu me torno Cristo, é que outros são salvos. E muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo que é muito mais humanismo. Porque quando eu me torno maduro, o que me resta é ser comido. Quando tem uma fruta madura, o que sobra para ela é ela ir para a nossa mesa, irmãos. Quando um boi está maduro, o que sobra para ele é ele ir para o matadouro. Quando um peixe está maduro, aqui tem tamanho de peixe, né? Eu amo pescar. E aqui tem que pegar peixe grande, ter as medidas. Quando o peixe está maduro, porque eles entendem que o peixe que não cresceu o suficiente, é porque ele ainda é menino. Mas quando ele se torna maduro, é hora de ir para o abate. Então Deus nos chama para a maturidade, para que a gente entenda que a gente não precisa mais se salvar. A gente está aqui para salvar. E às vezes a gente fica rodopiando, perdão, irmãos, com amor, mas como um cachorro correndo atrás do rabo, já é dele, ele fica ali girando, procurando o rabo. A gente fica querendo se salvar, e a gente perde muito tempo fazendo aquilo que já é nosso, quando na verdade não é agora o propósito de nós. Não se escandaliza, nós não fomos chamados mais para se salvar, nós já somos salvos. Nós fomos chamados para se perder, e estar no meio dos perdidos, para salvar eles. Essa é a missão da igreja. Aqui é um prédio, aqui não é igreja, a igreja é você, sou eu. E daqui a pouquinho cada um vai estar no seu trabalho, na sua correria, no seu relacionamento, e ali é lugar de se perder a favor deles. Não se perder no pecado, irmão, se perder a favor. Então o nosso fim não é, irmãos, nós somos, Jesus é o nosso modelo, é a nossa inspiração. O nosso fim então não é no pé da cruz, ele não terminou no pé, o nosso fim é em cima dela. E só assim eu vou ser um cristão. Nós precisamos parar com o nosso egocentrismo e viver o cristianismo, de modo que a nossa vida agora é entregue, e se necessário for, que morramos nós, para que outros vivam. Isso é o evangelho de Cristo, que é uma missão da igreja, e não do pastor apenas. É uma missão nossa. Mas eu só vou entender isso quando eu for maduro na fé, quando eu alcançar a maturidade, entender que eu estou pronto para ir para a mesa, mas não para comer, mas para ser comido. Eu sou um fruto maduro que eu estou pronto para ser apanhado, para que sirva a outros. Porque agora o meu negócio é ser Cristo na vida de outros, é multiplicar Cristo na terra. Por isso que Paulo diz: Cristo em vós é a esperança do céu. Enquanto nós não formos cristãos de verdade, o céu não tem esperança e salvação. Muitas vezes nós aprendemos o evangelho, que nós ficamos no pé da cruz, porque é aqui que eu recebo a minha bênção, é aqui que eu recebo a minha vitória. Não é, meu irmão. Sabe onde você recebeu a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre? Tudo que você precisa para ter um ano poderoso? No texto que lemos, quando você ergueu a sua mão e diz: Jesus, eu te recebo e te confesso, nos tornamos filhos e recebedores de tudo que o Pai tem. Então não há mais crise, não é mais correr atrás daquilo que eu vou ganhar, mas é usufruir do que eu já ganhei, e estar sem estresse para conquistar outros, para ganhar também.
Todos nós aqui, meus irmãos, já estou encerrando. Todos nós aqui fomos gerados, pense nisso. Todos nós aqui, nós fomos gerados como? Como que nós somos para a barriga da nossa mãe? Num momento de intimidade. Num lugar que eu quero crer que foi um lugar secreto. Jesus, ele sabe muito bem das coisas. Quando ele fala assim, vai orar, vai para o seu quarto, fecha a porta. E não é que a maioria dos casais faz? Fecha a porta. E lá dentro é o lugar de intimidade. Irmãos, se nós não nos tornarmos filhos íntimos, não tem filhos. A gente não gera filho. A gente fica funcionando muito mais como escravo do que como filho. E Paulo fala em Gálatas capítulo 4, que, versículo 1, que o menino, mesmo sendo senhor de tudo, se ele não crescer, ele não vai passar de um escravo. E muitas vezes, irmãos, a gente fica tendo uma relação muito mais com Deus, de menino com Deus, do que de filho com o pai. Porque a gente não cresce. Eu não estou culpando ninguém aqui. E nem culpando quem ensinou assim. Porque quem ensina assim, aprendeu assim. E aprendeu de alguém que aprendeu também. Eu não sei de onde veio esse entendimento que a gente precisa de chamar a atenção de Deus para ter alguma coisa. Não, querido, você não tem porque você chama a atenção de Deus. Você vai ter galardão, você vai ter o reino, você vai ter outras recompensas futuras. Mas você tem tudo hoje porque você é filho. É por isso que às vezes muita gente não entende que muitos filhos na igreja vivem uma vida atrapalhada e às vezes é mais próximo que o outro, porque ele é filho. E Deus resolveu abençoar seus filhos. Tem consequências futuras? Sim. No tribunal de Cristo, galardões, reino. Mas nesse tempo da graça, não, nós estamos tudo na graça. E o Senhor nos chama para maturidade, para outras recompensas. E a gente precisa, irmão, sabe, entender mesmo, já fazendo uma conclusão aqui, que nós somos filhos amados, está totalmente resolvido. Mas às vezes não está resolvido ainda você ser um filho que agrada a Deus. Mas enquanto você não resolver sobre a sua questão de identidade, quem você é, porque na verdade não é o que você tem, é quem você é. Porque quem é tem, mas nem sempre quem tem é. Enquanto você não resolver a questão de quem você é, você vai ter crise até no ter. Mas depois que você resolve isso bem resolvido, você muda de fase. Eu fico brincando de Super Mario com meu filho lá e fico, vamos mudar de fase, papai, agora a gente vai conseguir. E às vezes a gente morre e tem que começar tudo de novo. Menino, mas a gente cresce em experiência. E aí a gente começa a entender que o Pai nos ama tanto, 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 que a gente se constrange, sabe? É como uma esposa que se sente tão amada, e ela se constrange quando ela não consegue ser submissa. Não é que você tem que submeter, mas o amor de um marido às vezes é tão forte na vida dela, que ela se constrange, não tem como eu não submeter o meu marido, ele me ama tanto. E aí a gente muda de fase. A gente passa agora a ser um filho que agrada a Deus. E depois a gente entende que isso vale tanto a pena que a gente amadurece. E a gente quer fazer mais. Talvez você veio para essa nação com um propósito de trabalhar, ganhar dinheiro, viver uma vida melhor. Mas eu sei que você já tem isso como base, mas eu vou repetir na sua mente aí, no seu espírito. Tem um propósito maior, ser Cristo nessa nação. Tem um propósito maior, seja Cristo nessa nação. Seja Cristo lá no seu trabalho. Vamos ganhar essa nação para Jesus. Seja Cristo onde você for. Seja Cristo onde você estiver. Fale do amor de Jesus toda hora, todo dia. Deixa as pessoas verem Cristo em você. Se doe, se entregue, se ofereça a favor de vidas. Porque o negócio de Deus é gente. Deus não tem outra coisa senão gente. Tudo que você faz, cultua, adora, louva, canta, tudo isso é muito bom, mas tudo repercute em gente, porque nada que você faz altera Deus. Deus não é alguém que está cheio de crise, que quando o povo não adora ele fica triste, quando adora ele fica alegre. Deus não tem crise, irmãos. E tudo que a gente faz repercute em gente. Você quer adorar a Deus extra culto, extra o momento que você adora aqui? Ame gente, ame vidas, ame pessoas, se entregue, se doe, fale do amor de Jesus, ganhe vidas para Ele. Isso é a maior adoração que nós podemos prestar a Ele. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Nós te louvamos, Jesus, pela Tua palavra.
Te louvamos, Espírito Santo, por nos ter apresentado Jesus. Te louvamos por nos ter convencido que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Te louvamos porque nos tornamos filhos amados do Senhor. Senhor, que nessa manhã o Senhor traga mesmo essa consciência de filho a cada um. Senhor, que o que o Senhor falou aqui vá além da dimensão da nossa alma. Eu oro para que essa palavra alcance o espírito de cada um aqui, Senhor. Que essa palavra possa germinar no coração de cada um. E que cada um aqui tenha essa consciência que são filhos amados do Senhor. Essa consciência que vale a pena agradar o Senhor. E essa consciência que precisamos nos amadurecer, encerrar as coisas de menino e viver como filhos maduros. A consciência de ser Cristo na vida das pessoas, a consciência de cruz, a consciência de dar o nosso melhor a favor de outros, a consciência do verdadeiro cristianismo, de ser Cristo a favor das pessoas. Que tudo que está dentro se manifeste na nossa vida, Senhor, no decorrer dos dias, dos anos, do tempo. Que as pessoas possam ver o Senhor em nós, Jesus. Como Paulo um dia disse: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Acaba-se a nossa vontade e começa a tua, Senhor. Cumpra o teu propósito, faça desse ano um ano de entrega, um ano de rendição, um ano de viver o cristianismo. Espírito Santo, é uma obra que o Senhor faz, não é convencimento humano, não é palavra persuasiva, mas é uma obra de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é lá no íntimo do ser de cada um. O comportamento é apenas o resultado de uma obra que o Senhor começa lá no íntimo do nosso ser. É como uma semente debaixo da terra. Senhor, que o Senhor vá germinando no coração de cada um verdadeiro cristianismo, o verdadeiro entendimento de que é um filho maduro. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos não uma igreja que dá trabalho, mas uma igreja que trabalha. Eu não estou dizendo que a igreja é assim, mas estou apenas profetizando aqui, liberando essa palavra, Deus, de uma igreja que trabalha, uma igreja de maduros na fé, de uma consciência de maturidade, de propósito, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor, queridos.